Saia desse lugar confortável. Meu Deus, como é difícil quando você encontra uma pessoa que ela vive no mundo dela, ela não arrisca em nada, ela não é ousada em nada, é aquela mesma vida, aquela mesma rotina, aquele mesmo comportamento, é aquele mesmo do mesmo, fala, rompa. Tem um mundo de oportunidades para você, rompa com coragem. Vá fazer cursos, estudar. Quantas mulheres aqui todas nós somos inteligentes, capazes. E podemos arriscar em fazer um curso, retomar algo que paramos. Nós temos essa força, essa capacidade. Por que paramos? Vamos atrás daquilo que nos pertence. Louvado e exaltado seja o teu santo nome, por mais um dia, mais uma oportunidade. Senhor, nós estamos aqui, queremos te agradecer. Meu Deus, obrigado pela vida, pelas oportunidades, por esse novo dia, pela misericórdia do Senhor que se renova a cada manhã. Louvado e exaltado seja o Senhor. Obrigado pelo projeto Casa Firme, onde temos a oportunidade de aprendermos, meu Deus, em cada área, meu Deus, da nossa vida, como devemos agir, como devemos proceder, qual caminho devemos, percorrer. Obrigado, Senhor. Obrigado pela vida dessas mulheres. Obrigado, meu Deus. Guarda a nossa casa, guarda a nossa família. Nenhuma ferramenta preparada contra nós, meu Deus, toda armadilha que foi preparado, Senhor, contra nós, contra a nossa casa, os nossos filhos, casamento, vida financeira, vida profissional, nós quebramos e cancelamos em nome de Jesus Cristo. Todo laço, toda armadilha, laços de doença, enfermidades, acidentes, todo laço que vem para roubar a paz, a alegria, a vida, a força, a energia, eu quebro e cancelo em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, passa com teu sangue sobre todas, passa com teu sangue sobre cada lar agora, vai passando com teu sangue, Senhor, sobre tudo que nos pertence, passa com teu sangue sobre tudo aquilo que nos pertence. Meu Deus, nós estamos aqui neste período e queremos aprender com o Senhor. Fala conosco, Senhor, assim como o Senhor, meu Deus, aquela oração de Ana, fala comigo, Senhor, assim nós estamos aqui. Fala conosco, Senhor, fala conosco, nós estamos aqui, queremos te ouvir, precisamos do Senhor, necessitamos do Senhor, da tua ajuda, do teu auxílio, precisamos, meu Deus, derrama uma graça sobre cada uma graça, um favor, uma unção, que todas, meu Deus, eu profetizo que todas terão um dia de muita graça, de muito favor, de muita fluidez, de muitas vitórias, de muitas mudanças em nome de Jesus. Eu entrego essa reunião em tuas mãos, em nome de Jesus, amém e amém. Graças a Deus, amém, em nome de Jesus. Pode se sentar, por gentileza. Bom, uma palavra muito importante e poderosa, precisamos pressionar com mais força. Atitudes poderosas podem nos dar uma vida e nos dar vitória. A alegria do Senhor é ver a minha força, é ver a nossa força. O Senhor se alegra quando Ele encontra um povo forte, corajoso, ousado, destemido. Todos nós temos pontos que precisamos de tempos em tempos, de novos começos, recomeços. E recomeços, eles podem acontecer sim, diversas vezes na nossa vida. Diversas vezes nós vamos precisar aprender e recomeçar na vida conjugal, aprender e recomeçar ao educar uma criança. De tempos em tempos nós vamos passar por um reset. A capacidade de recomeçar, a coragem de recomeçar é fundamental na vida de um cristão. Porque ninguém terá uma vida abençoada, ótima, se não perseverar, prosseguir, pressionar e resistir.
Precisamos estar sempre dispostos a recomeçar na área necessária todas as vezes que for preciso. Isto é perseverar. É aquele ponto da vida que você chega, bom, o que me trouxe até aqui não é o suficiente. Eu preciso entregar mais, eu preciso recomeçar, eu preciso fazer o que eu não fiz para que eu possa ir mais longe. Temos que ter a capacidade sempre de identificar áreas que não podemos mudar no momento. Então, tenho que ter essa capacidade. O que eu não posso mudar? E eu preciso passar por isso com o coração em paz, confiante em Deus. Mas, enquanto isso, eu vou identificando outras áreas que eu tenho condições de mudar e enfrentar, com o espírito de coragem, posicionando-nos em fé para mudá-las. Áreas como, eu conheci muitas pessoas, na igreja, a gente, nos atendimentos, às vezes tem casos assim, que a pessoa já está há muito tempo numa empresa, mas ela não tem coragem de recomeçar naquela área. Às vezes não tem coragem de fazer um curso. Fazer um curso é recomeçar, é buscar conhecimento, é buscar inovação para agregar à empresa. Tem pessoas que a dificuldade dela é simplesmente pedir um aumento, pedir uma promoção, pedir algo ali para a empresa e tem o medo de pressionar com mais força. No ano passado, eu até atendi uma pessoa que ela falou que o marido dela estava há muitos anos numa empresa e ela cobrando, você trabalha bem, você tem que pedir uma bonificação, um aumento, já tem muitos anos que você só fica neste lugar, o que está faltando é você ir lá. E sabe aquele marido que está no processo de deixar de ser filho e ser marido? Mas está caminhando, graças a Deus. E aí ela ali orando e pressionando ele ter aquela coragem, ele acho que já não, vou lá e vou resolver isso. E ele foi, conversou com o seu supervisor, quem ali acima, e foi tão tranquilo, olhou para ele e falou assim, você está certo, está na hora de dar uma promoção, aumentar o seu salário. Aí o rapaz ficou assim, era só isso? Por quê? Porque tem pessoas que elas são tão medrosas, tão covardes, que elas transformam uma formiguinha num leão. E aí, quando elas se deparam com aquilo, era só isso. Eu fiquei tanto tempo, tantos anos, e se eu tivesse feito isso, foi tão rápido. Pois é assim que algumas pessoas estão vivendo. Com medo de pressionar, com medo, de renovar. Deus nos dá sabedoria e discernimento para identificarmos essas áreas que não podemos mudar de imediato. E também as áreas que podemos trabalhar e fazer algo a respeito. Deus nos dá essa sabedoria. Na palavra, na oração, na comunhão com Ele. Ele sempre vai nos dar uma direção. Prossiga, aguarde, espere, aguarde mais um pouquinho. O que nós não podemos nós não podemos ignorar o que o Senhor está nos dizendo. Não ignore. É interessante, que às vezes você encontra a pessoa e fala assim, eu não sei o que Deus quer, eu estou buscando do Senhor, e eu estou esperando uma resposta, eu estou aguardando no Senhor. Eu atendi uma jovenzinha nessa semana, que ela estava desse jeito, toda confusa, eu estou esperando uma resposta do Senhor, eu estou orando ao Senhor, estou esperando. Eu falei assim, pode parar. Eu tenho certeza que o Senhor já te deu a resposta, porque você não quer seguir com a resposta que Ele te deu. Então, vamos dar nome certo às coisas. Porque Deus fala na oração, Deus fala através da palavra. Deus fala naquele momento que você está com seus joelhos ali, dobrados, ali orando. Deus fala. Deus fala também através de comportamentos e atitudes externas que vai dar um norte para você. Então, ninguém pode dizer que Deus não está falando. E ainda que Ele não esteja falando, eu preciso ficar com a última palavra que Ele me disse.
Porque não faz sentido ele ficar repetindo várias vezes a mesma coisa. E a gente precisa, né, muitos de nós precisamos trabalhar isso. Porque a gente quer, eu até falei para ela, sabe o que você quer? Que Deus, ele tem que descer aqui pessoalmente e você precisa ver ele, né? Eis que te digo, minha filha, prossiga, vá em frente, eu sou contigo. E nós sabemos que não é assim, né? E tem muitas pessoas que estão como Tomé, precisa tocar lá na ferida para saber, deixa eu ter a certeza. Deixa eu ter certeza se é isso mesmo. Não, a fé é você ouvir a voz de Deus. É ouvir a voz de Deus. Neste ministério, né, quando tem casos, são exceções, onde mulheres estão passando por momentos difíceis no casamento, né, e busca orientação. Pastora, o que eu faço? Largo ou não largo? A orientação sempre vai ser a mesma. Ninguém aqui vai te dar essa resposta. Pastor, eu devo sair desse trabalho, sim ou não? Ninguém aqui vai te dar essa resposta. E muitas pessoas, né, o mundo que nós estamos vivendo, as pessoas estão inseguras. As pessoas não estão tendo mais coragem de tomar uma decisão, uma atitude, e elas querem uma opinião. Só que quando dá errado, a culpa é da igreja que mandou eu me separar. A culpa é da igreja que mandou eu sair desse trabalho. Né? A culpa é disso, a culpa é daquilo. Aquele tipo de caso, né? A culpa é sua, a culpa é sua, a culpa é sua. E a sua culpa? Você não tem culpa de nada. A vida não é sua. Então, a palavra de Deus nos dá toda essa sabedoria, esse discernimento para identificarmos para onde eu devo ir, onde eu devo pisar, qual escolha eu devo fazer. Mas é claro, né, no dia a dia, meu Deus, são tantas as decisões que nós precisamos tomar, é claro que nós precisamos de uma orientação. Uma orientação está dentro, é válido. Então vamos orar, vamos buscar na palavra o que o Senhor nos diz, né? Como a bispa pregou no domingo, eu busco na palavra. O que a palavra me diz? O que a palavra está me orientando? Eu tenho que seguir, eu tenho que tomar as decisões com base na palavra. E não ter medo. Então, aquela área da minha vida que eu não tem como mexer, o que eu posso melhorar? O que eu posso mudar aqui? Já aquelas áreas que eu identifico, que eu já posso, eu preciso buscar de Deus. Qual caminho eu vou pegar para mudar isso aqui? O que eu vou fazer para mudar essa área da minha vida? Saia desse lugar confortável. Meu Deus, como é difícil quando você encontra uma pessoa que ela vive no mundo dela, ela não arrisca em nada, ela não é ousada em nada, é aquela mesma vida, aquela mesma rotina, aquele mesmo comportamento, é aquele mesmo do mesmo, fala, rompa. Tem um mundo de oportunidades para você, rompa com coragem. Vá fazer cursos, estudar. Quantas mulheres aqui todas nós somos inteligentes, capazes. E podemos arriscar em fazer um curso, retomar algo que paramos. Nós temos essa força, essa capacidade. Por que paramos? Vamos atrás daquilo que nos pertence. Tiago 1,4. E a perseverança deve ter uma ação completa, não incompleta. A carne tende sempre a procurar a saída mais fácil quando é pressionada, mas isso não é inteligente. Mas essa bendita dessa carne, não é verdade? Quando ela encontrou pressão, quando ela encontrou dificuldade, já estou vendo que não. Ela quer, perna para quem quer. Eu vou sair desse lugar, eu vou sair dessa pressão. E ela vai buscar sempre a saída mais fácil. E não é isso que a palavra nos ensina. Ficou difícil? Pressione com mais força. Tá difícil, apertou,
pressione com mais força. Não podemos jamais desanimar, desistir. Sempre vai ser o caminho mais fácil, mas não procure o caminho mais fácil. Isso não é inteligente. Não é isso que Deus espera de um crente de verdade. Deus não espera de uma mulher cristã a desistência, a covardia, o desânimo. Muitos não sabem dizer outra coisa a não ser é difícil demais. Mas Deus não vai escrever um capítulo na Bíblia para cada um de nós. Abraão, Isaque, Jacó, José, Davi, Neemias, Jó, os profetas, os discípulos, todos tiveram que perseverar. Os que estão na galeria dos heróis da fé estão lá. E por que eles estão lá? Porque eles perseveraram. Eles perseveraram. Jesus perseverou e viveu com um propósito, morreu com um propósito. E cada um precisa se levantar com poder e prosseguir. Tudo é uma postura de fé, de visão, de decisão. Uma postura diante da vida precisa ser tomado. De tempos em tempos, nós vamos precisar reaprender, recomeçar, inovar. De tempos em tempos. Deuteronômio 30:11. O que hoje estou ordenando a vocês não é difícil fazer, nem está além do seu alcance. A palavra de Deus já nos garante. Não é difícil, não está longe do seu alcance. É para você. Eu tenho que perseverar, prosseguir, pressionar dia após dia. A minha vida não pode parar por uma pressão, por um problema, por algo que chegou na minha vida, né? Nada pode parar. Você já conheceu pessoas que começou, o tempo virou, não vou sair de casa hoje. Tem pessoas que param por coisas pequenas. Tem pessoas que param porque alguém falou mal. Tem pessoas que param porque não deu certo. Param já assim, é tão fácil fazer a pessoa parar. Ela para. Ela simplesmente para. Ela não tem força mais para nada. Mas a Bíblia nos garante, não é difícil fazer. Porque nós sempre vamos passar por dores, por aflições, problemas. Mas a Bíblia nos ensina a resistir, ser mais forte e pressionar com mais força. Olha o momento que nós estamos vivendo, né? O Brasil, de modo geral, está passando por essa festa da carne, né? Lá, você vê as pessoas, elas estão, né? É a melhor época do ano para alguns, é bumbum de fora, é ola-ola, é tudo que vai que vai. Né? A cidade está num silêncio, né? Parece que muitos foram abduzidos, sumiram. Né? Eu até brinquei, ou eles estão dormindo, ou estão bêbados, ou viajaram, alguma coisa aconteceu. Porque dá para brincar aqui na rua da igreja, se quiser, de futebol. Né? Um silêncio. Mas você que está aqui, você que é um cristão, você está no lugar certo, perseverando, lutando. Mas amanhã, você já vai perceber ao amanhecer aquele clima pesado. Aquelas pessoas com aquela cara de, né? Fiz tudo o que eu queria. Agora a conta chegou. Porque o que o homem planta, o homem colhe. Mas nós, como cristãos, que estamos perseverando, resistindo, né? Sendo forte, vai ser um grande dia, vai ser um grande amanhecer. Que nós estamos no lugar certo e resistindo aquilo que o Senhor nos ensinou. Resistam, sejam fortes, porque o que não falta no mundo são ideias, né? E iscas para nos atrair. Mas nós estamos firmes no Senhor. Quantas pessoas que talvez, né,
até mesmo que se dizem cristãos, vai saber se não foram, né, bagunçar aí na rua. Que não dizer que eu sou cristão é uma coisa, agora ser cristão na prática é outra coisa. A expressão eu não posso vencer isso, eu não consigo, não cabe na vida de um cristão. Dizer eu não consigo vencer a minha carne, olha, está me levando, ai, eu não consigo. Não, isso não cabe na vida de um cristão. Tá vendo, pastor? É a minha carne que tá mandando eu fazer isso. Tô vendo que é que você que quer e tá colocando, né? A bispa até brinca, né? Para de colocar a culpa no diabo. Tudo é o diabo? E você não tem escolha, você não tem vida, você não tem poder de decisão? Ser um cristão é ter o controle da própria vida, da própria carne. Aqui, em Filipenses 3,10 diz assim: quero conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante de mim. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Tudo podemos naquele que nos fortalece. Prossigo para o alvo, focalizo o meu alvo, eu avanço, eu vou perseverando. Tá doendo, tá machucando, tá difícil, eu vou cantando, eu vou prosseguindo. Tá doendo. Não, o Senhor já nos deixou claro que nós iríamos passar por muitas aflições, isso não é novidade. Mas eu vou prosseguindo, eu vou prosseguindo, eu vou olhando para o alvo é Jesus Cristo. É muito interessante, né? Quando você vai quando tem um velório, algo assim, né? Sempre, né, no meio cristão você vai encontrar, né? Correu a corrida, venceu. Ali, né, a gente sempre, o cristão, na verdade, num velório, ele precisa refletir, não sobre a morte, mas refletir sobre a vida dele. O que eu posso fazer? Será que o jeito que eu estou vivendo está certo, agrada a Deus? Pode-se dizer que eu fui um cristão, que eu corri a corrida, eu guardei a fé? Pode-se dizer isso? Então, a morte nos faz refletir. E não pensar sobre a morte, mas pensar e refletir sobre a vida que eu estou vivendo. Será que eu estou vivendo uma vida que agrada a Deus? Será que eu estou vivendo uma vida produtiva? Nós precisamos todos os dias perseguir o alvo, Jesus Cristo, e ter e viver uma vida produtiva, plantando boas sementes. Antes de Paulo declarar que o seu maior desejo era conhecer a Cristo, ele fala de coisas das quais ele abriu mão e considerou como perda para ganhar algo maior. Então, Paulo, ele teve que abrir mão de coisas para algo muito maior. Conhecer a Cristo. É o que nós estamos fazendo. Nós estamos em propósito, é feriado. Nós estamos abrindo mão de coisas que, né, para o mundo é muito importante. Mas para nós não, porque nós estamos correndo, perseguindo um alvo. E ele deixou claro que ainda não tinha sido aperfeiçoado, que não era perfeito, não tinha obtido tudo aquilo, mas ele estava prosseguindo. Olha, eu não obtive ainda, mas eu estou prosseguindo. Olha, eu não alcancei essa vitória ainda, mas eu continuo prosseguindo. Para alcançá-lo, e que como Cristo havia prosseguido para alcançar a sua vida, ele também estava prosseguindo para chegar aonde Deus queria que ele chegasse. Isso é muito forte.
porque ele não estava preso a nada, nada, mas deixou tudo para trás e avançava todos os dias, prosseguindo para o seu alvo. Todos os dias ele se levantava, eu tenho um alvo, eu vou continuar prosseguindo até o meu alvo. 1 Coríntios 9, vocês não sabem que de todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram, corram, mulheres e homens, corram, corram de tal modo que alcancem o prêmio, corram. E tem muitos que estão assim, né? Meu filho corre, anda mais rápido, você tá muito devagar, corre. Não, tá tudo bem, não corre, você precisa correr, corra. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece, uma medalha, algo que vai estragar, vai perecer, não será mais lembrado. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. A nossa eternidade. Sabe o que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos na presença do Senhor. Nós estamos correndo para ganhar uma coroa. Ganhar a nossa eternidade. Sendo assim, não corro com quem corre sem alvo. Eu não vou correr com quem corre sem alvo. E não luto com quem esmurra o ar. Eu vou ficar brigando com o ímpio, eu vou ficar brigando com quem não tem alvo, com quem fica esmurrando o ar. Eu não. Eu vou correr com quem quer correr. Eu vou correr e eu vou estar perto de quem tem o mesmo objetivo que o meu. Eu vou andar com pessoas que têm a mesma fé que a minha. Vamos correr, mas esmurro o meu corpo. Eu esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo. Paulo nos ensina, porque tem dia que esse corpite aqui, né? Esse corpite quer um brigadeiro, quer um bolo com cenoura, esse corpite aqui, academia? Ixi, Paulo, como é que faz esse corpo escravo, Paulo? Esmurro o meu corpo. Paulo, tem dia que esse corpite aqui não quer orar, não quer jejuar, não quer ler a Bíblia. Paulo, quando começa a ler a Bíblia, ele faz... É um sono, parece que tem melatonina na Bíblia. Será que tem melatonina na Bíblia? Que você está ótima, né? Pegou a Bíblia, tem muita melatonina nessa Bíblia, não é possível. E ele está nos dizendo, eu esmurro o meu corpo, faço dele meu escravo. Para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Deus espera que você levante-se e comece, recomece, persevere, porque isto é poder. É muito interessante, né? Às vezes, né, que nem a leitura da Bíblia. Você está indo, aí você perde o ritmo, você fala, e agora? Não vai adiantar eu voltar lá. Não é porque eu parei e deixei alguns dias, algumas semanas, que agora já perdi. Não, eu vou recomeçar da onde eu parei. É porque, né, a gente fica esperando o dia e o momento certo para recomeçar algo, né? Não, eu vou esperar virar um mês. No primeiro dia do mês tal, eu vou recomeçar a ler a Bíblia. No 1º de janeiro eu vou começar tal coisa. E por fim vai passando, você não recomeça nada. Por isso que nós precisamos recomeçar hoje e agora, porque nós temos o hoje, não temos o amanhã. Então nós precisamos fazer do nosso corpo o nosso escravo, não deixando ele dominar, não deixando as nossas emoções, as nossas vontades, os nossos desejos dominar sobre nós. Quando tudo parece que não dá, que não vai conseguir, mas quando você confia em Deus, se levanta e avança, você se enche de poder.
Sabe aquele dia que você parece que apanhou, que você não tem força para levantar da cama, parece que literalmente você apanhou. É naquele dia, ai, esse dia. Sabe aquele dia que você não quer ver ninguém, a fuça de ninguém? Que você quer ficar sozinha, não quer falar com ninguém, é só você e você? Ah, esse dia. Esse é o dia da sua vitória. É aquele dia que você levanta, que você faz tudo o contrário que a sua carne quer. Não quero ver pessoas? Eu vou evangelizar. Não quero levantar? Eu vou levantar e vou colocar minha melhor roupa. Esse é o dia da vitória. É aquele dia que tudo, a sua carne, tudo está falando, fica na cama, fica na cama. E você, não, eu vou levantar. Eu vou levantar e eu vou enfrentar o que eu tenho que enfrentar. Eu preciso enfrentar. Se você possuir essa mensagem que o Espírito Santo te apresenta neste dia, ninguém vai te segurar. Andar com Deus é servi-lo e é muito simples, não tem complicação. O evangelho de Jesus é leve e nos traz paz. Paulo tinha um alvo e não permitia que nada se colocasse entre ele e o seu propósito. Esquecendo-me. Esqueço isso aqui. Então são nesses dias que tudo o que você quer ficar em silêncio, mas você sabe o que você tem que fazer. Todo mundo que está aqui neste culto, se eu pegar os meus 2 meninos agora e perguntar, vocês sabem o que vocês têm que fazer? Sim. Todo mundo sabe o que tem que fazer. E se não faz, é porque cedeu a carne. Que nem ontem, né? Eu tenho 2 menininhos muito abençoados dentro de casa. O mais velho, ele chegou, eu já estava na sala, fazendo as coisas, e aí ele já chegou todo arrumadinho, cheirosinho, tudo alinhadinho. Falei, oh, meu Deus, amém. Cresceu, né? Cresceu, tá crescendo. E aí o mais novo, com aquela calça largona, com o pé na cadeira. E aí o João, mãe, olha, eu já arrumei meu quarto, já arrumei minha cama, já fiz a minha lição de casa, já li a Bíblia, já tomei banho, já escovei os meus dentes, já tomei café. Falei, nossa, isso mesmo. E aí eu, parabéns, isso mesmo, você é maravilhoso. Ao outro, eu não sou maravilhoso? Querido, você é maravilhoso, mas não comece, porque já começa a comparação. E eu? E eu? E eu? Você já arrumou seu quarto? Não. Já fez a sua tarefa? Não. Já escovou os dentes, Davi? Não. Você está reclamando do quê? Está reclamando do quê, Davi? Disciplina, ordem. Mas eu estou cansada. Cansado do quê, Davi? Você nem está indo na escola. Você está dormindo até a hora que você quer. Você está cansado do quê, meu filho? Estou com preguiça. Ah, mas é isso que você é ensinado? Ceder ao que você está sentindo? O seu irmão também provavelmente sentiu tudo isso. Mas ele decidiu. Ele decidiu se levantar e colocar a vida dele em ordem. Já você não tomou essa decisão, a carne está governando sobre você. E aí foi aquele processo. Vai, Davi, vamos. Aí tive que ir com ele. E vai, e ajuda. Não tinha o quê? É o que eu mostrei para eles. Que eu mostrei principalmente para o Davi. Não reclama e não se compare quando você não faz o que você tem que fazer. Não reclame. Porque se você fizer o que você tem que fazer, você vai desfrutar do mesmo benefício. Agora, se você não faz, se você quer fazer do seu jeito, não reclame. Se cedermos a nossa carne, se cedermos às nossas vontades, não reclame do seu resultado. Não reclame. Porque Deus é um Deus que responde fé. E ele diz, a perseverança deve ter ação completa, não é uma ação incompleta. Fé é você crer naquilo que você não está vendo. Fé é você agir contra a sua carne, os seus desejos, as suas emoções, o que você quer.
Isso é fé. E tem muitas pessoas que elas estão dentro da igreja, estão murmurando, estão reclamando dos seus resultados. Mas realmente não me responda, você está fazendo tudo aquilo que você está recebendo? Você está seguindo as ordens simples? Perseverança. Isso é o que devemos fazer todos os dias. É esse avançar, esse recomeçar se for necessário. São as coisas do dia a dia, manter a paz, a confiança. Temos que tomar posse desse espírito de coragem, nos levantar e mudar tudo o que precisa ser mudado. É nos levantar e dizer, Senhor, me derrama sobre mim a tua graça, o teu favor, a tua unção. Eu vou fazer tantas coisas nesse dia que vai ser assim uma glória. O Senhor está comigo, o Senhor é comigo. Precisamos ter essa visão, essa sabedoria de pedir. Você sabia que tem muitas pessoas que elas acordam, elas até fazem ali a sua oração, elas estão na leitura da Bíblia, mas elas não pedem graça e favor? Como pode? Todos os dias, quando você tem ali o seu momento com Deus, você tem que pedir, clamar. Senhor, derrama sobre mim a sua graça. Eu quero a sua graça, o seu favor, Senhor. Vai ser de uma fluidez, vai ser de um poder que vai ficar claro, é o poder que vem do Senhor, é a graça que vem do Senhor. Senhor, eu preciso, me dê muita sabedoria para esse dia, sabedoria, discernimento, eu tomo posse, Senhor, dessa sabedoria, desse discernimento, visão. Senhor, tomo posse de visão. Eu tomo posse da visão de águia, a visão que é do Senhor, para eu ver, para eu detectar aquilo que está errado, para eu conseguir ver aquilo que não está certo. Você precisa pedir, não tem por que não. Pastor, eu tenho que pedir sabedoria, mas é claro. Eu tenho que pedir visão, mas é claro. E não é só num culto. É o seu dia a dia, pedindo todos os dias discernimento, visão, sabedoria, coragem. Pastor, eu tenho que pedir coragem, mas é claro, porque tem a coragem humana, né? Mas a coragem celestial, eu preciso pedir coragem, temor. É outra coisa que nós precisamos pedir. Senhor, coloca temor no meu coração. Coloca temor no meu coração para este dia, que eu tenha temor. Sabe uma coisa que eu peço muito, Senhor? Me livra de mim mesma. Jesus, me livra. Me livra de mim mesma, me livra das minhas emoções, me livra das minhas escolhas, né? Que eu não venha fazer escolhas na carne, mas que eu faça as escolhas no Senhor. Senhor, me livra de estar no lugar errado, de me envolver com pessoas erradas, de fazer negócios com pessoas erradas. Me livra. Tem pessoas que elas não estão pedindo o básico. Isso é o beabá, é o básico. Você todos os dias pedir tudo isso que eu estou falando? Discernimento, sabedoria, coragem, visão, inteligência. Não inteligência humana. Inteligência que vem lá de cima, lá do alto. Eu preciso pedir tudo isso. Qual é o preço? Qual é o preço de tudo isso? Não custa nada. Não custa você pedir sabedoria. Aí você vai o dia todo, aí você chega aí o final da noite, quando você está cansado, tá falando, nossa, que dia horrível, que dia, mas aí faz uma retrospectiva. Lá pela manhã, você pediu força? Você pediu coragem? Você pediu sabedoria? Você pediu visão? Não, não pedi. Então está reclamando do quê? Está reclamando do quê? Temos que pedir. E todos os que tiverem deixado, olha, essa palavra também é uma palavra que fala sobre essa perseverança. Todos que tiverem deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos,
por minha causa, receberão 100 vezes mais e herdarão a vida eterna. Ou seja, tudo que você investe na sua vida espiritual, você é abençoado. O Senhor nos promete isso. O reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu de novo. E então, cheio de alegria, foi e vendeu tudo que tinha e comprou aquele campo. O reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo que tinha e o comprou. Para ter algo maior, de grande valor, esses homens venderam e investiram tudo o que possuíam para atingir o foco. Quando ouço alguém dizer que não aguenta mais esperar, perseverar, precisamos dizer que não há nada melhor e mais importante do que perseverar em Deus, se você quiser uma vida abençoada. Se você quer uma vida abençoada, o seu foco é perseverar. O seu foco é lutar. Perseverar em meio às frustrações. Ixi, quando bate a frustração, né? Quando você está com uma expectativa e de repente aquilo faz... mais uma oportunidade para você agir a sua fé. Perseverar em meio às frustrações é a direção que o Espírito Santo nos dá. Você pode ter várias aí, eu não sei qual é a situação que você está passando, mas entenda, né? Eu vejo pela nossa liderança, eu vejo pela vida da bispa, né? Quantas coisas, quantas decisões ela precisa tomar diariamente. Não é mensalmente, não é diariamente. Da hora que ela acorda até a hora que ela vai dormir, ela precisa dar respostas e tomar decisões. E esses dias eu até falei para ela, eu falei assim, eu não sei como a senhora aguenta, porque é uma pressão. É uma pressão. E sabe qual é a resposta? Perseverança. E não é à toa que esse ministério vai completar 30 anos. 30 anos de perseverança. 30 anos de muitas lutas, muitas guerras, mas de todas essas lutas e essas guerras, vitórias. E isso é muito importante para quem está debaixo dessa cobertura. E você está debaixo de uma cobertura, você está debaixo de uma liderança que é muito perseverante, que é muito resistente, muito determinada, que até eu vou logo atrás, né, pegando fôlego. Vamos, tem que correr. Tô indo. Estou chegando. Como é que a senhora consegue? De onde vem tanta força? De onde vem tanta energia? Vamos, minha filha. Deus é conosco. Vamos embora. Vamos seguindo. Vamos prosseguindo. E é muito interessante como Deus faz. Porque para estar nesse altar, você precisa entender a igreja. Para estar nesse altar, nós vamos passar por situações que é para entender a igreja. Isso é muito bom. E no nosso dia a dia, nos bastidores, nós passamos por situações. Quantas situações nós passamos de até mesmo uma enfermidade, algo com as crianças. E isso muitas vezes vem na nossa vida. Você precisa entender a igreja. Você precisa compreender a igreja. E isso é muito bom. Né? Quando nós testemunhamos, quando nós damos testemunhos da nossa vida particular, é Deus amando a igreja e dizendo, olha, se quem está lá em cima, quem é o cabeça, está passando e está conseguindo, você também consegue. Porque nós somos uma família, nós somos um corpo. E isso é muito bom. Então você está sob a liderança de um ministério perseverante, que tem muitas lutas, tem muitas guerras diariamente, mas é uma liderança que persevera. E ela sempre ensina isso em casa,
não desperdice a sua dor. E às vezes quando você está passando, fala assim, como assim? E ela sempre fala, não desperdiça porque isso vai virar um testemunho. Que nem, né, foi muito forte, eu vou trazer ela, acho que no próximo Forte e Corajosa para testemunhar. Eu já testemunhei, né, esse é o testemunho da minha vida, que é a questão do meu filho mais velho, né, que foi diagnosticado com tantas coisas. E aí no trabalho do Forte e Corajosa do início do mês, teve uma mãe que ela passou com um filho na unção, e ela estava ali muito preocupada. Ela pediu, pastora, eu quero que a senhora ore por mim, porque a escola, né, falou que o meu filho tem autismo, que ele tem isso, que ele tem aquilo, e eu fiz o exame na neuro, e o resultado vai sair na segunda. Pastor, eu confio no Senhor, mas ora comigo, tal. E ali eu senti no meu espírito, né, de mandar chamar o João Fernando. E aí eu peguei, me trouxeram ele, e ali eu orei em concordância, eu pedi para o João pegar na mão do menino. E eu disse para ele, você vai transferir para ele, você, assim como Deus fez na sua vida, você vai orar para esse menino, eu vou orar, nós vamos orar os 4 aqui juntos. E ela vai ter essa vitória. E ali nós oramos, clamamos, e eu pedi, Senhor, assim como o Senhor fez na minha vida, porque eu sei o que ela está sentindo. Eu sei exatamente o que ela está sentindo, eu sei a dor, o pânico que ela está sentindo, de abrir o resultado, de ver o resultado. Eu sei o que ela está sentindo, mas assim como o Senhor fez na minha vida, o Senhor vai fazer na vida dela, e o que hoje, nesse dia, está pressionando, está oprimindo ela, vai se tornar o testemunho dela. E assim como o João está crescendo, desenvolvendo, foi curado de tudo isso, assim vai acontecer na vida desse menino, em nome de Jesus. E aí foi. Aí na segunda-feira à noite ela mandou, tô até com o laudo no celular, que abriu e ele não tem nada. Ele é perfeito. E ela mandou mensagem, agradece toda a honra e toda a glória para Jesus. Ela mandou mensagem, pastor, obrigado pela oração. Eu falei, toda a honra e toda a glória a Jesus. A Jesus, não tem a ver com a pastora, nós nos unimos em fé. O que eu passei, eu sei o que ela estava sentindo. E isso é muito importante. Isso é perseverança. Então, olha só como Deus trabalha. É que nem tem casos aqui na igreja de mulheres que não conseguiam engravidar. Que nós fizemos? Atos proféticos. Pega aquela que está grávida, que ela acabou de ter bebê, toca na barriga daquela que quer engravidar. Passa, porque aquela que está grávida, está gerando, tem a unção. A unção está sobre ela. Ela está gerando. E olha só como olha o poder que uma grávida tem. Tem uma unção sobre ela. Ela está gerando. Ela está frutificando. E tem até a moça que ganhou agora, recente, esqueci o nome, que a Vitória nasceu. Ela não podia engravidar, ela tem uma lista de doenças que ela tinha. E agora, né, eu acho que já deve ter feito um mês que a Vitória nasceu. Era impossível. Mas foi o quê? Pegando as grávidas, põe a mão na barriga dela, porque você está com unção, passa unção para a amiga. Isso é uma família. É um ajudando o outro, é um apoiando o outro. Deus não desperdiça a nossa dor. Casamentos que estavam por um fio e de repente veio aquela restauração. Vá abençoar o casamento do outro, porque você tem unção, abençoa o casamento do outro. Pessoas que acabaram de receber uma cura, vá agora, impõe a mão e assim como o Senhor me curou, Ele vai curar você também? Agora, não tem mais só a pastora Jéssica, tem outras mães na igreja também, que Jesus deu a vitória, não deu a cura, a libertação do diagnóstico, e elas podem aí nos ajudar, né, a florescer e a curar, e ajudar a curar outras crianças. É disso que o Senhor está falando, não desperdice a sua dor, passe, persevere, porque mais tarde eu vou usar isso em seu benefício. Eu fui curado para levar cura.
Fui salva para levar salvação. Eu fui liberta para levar libertação. Jesus veio quando você medita na história de Jesus, quando ele veio, esteve neste mundo, o olhar dele se voltou para aqueles que não eram nada, os improváveis, os doentes, os miseráveis. E ele deixou uma mensagem: eu posso tornar grande e forte qualquer pessoa. E do improvável eu faço ele se assentar entre os príncipes, eu levanto e transformo ele. Não foi o que a bispa pregou, né, de Pedro? Pedro negou Jesus e ele grita: vocês negaram o Santo Cristo. Ô Pedro, você também não negou não, homem? Neguei, mas era um antigo Pedro. Para fazer isso, só com Jesus. Então, pegue essa palavra. Perseverança precisa ter uma ação completa. Josué perseverou no deserto e entrou na terra prometida. Caleb também entrou na terra prometida e a vida e o vigor dele foram preservados. E você também tem que pedir saúde todos os dias. Me dê saúde. Me dê saúde. Jó resistiu até o fim. E Jó passou por uma peleja que vou te contar. Que você, quando você lê a história de Jó, fala: agora já tá horrível a vida dele. Tem como piorar? Tem como piorar. Você fala: meu Deus, Jó. Jó foi até o fim e foi restituído em dobro. Neemias não foi vencido por nenhuma pressão e Paulo se manteve altamente focado. Persevere, pressione mais, tome posse daquilo que é seu, não desperdice a sua dor, porque a sua dor vai se tornar o seu testemunho, você vai poder ajudar tantas pessoas que você nem imagina. Faça como Caleb, peça o que é seu e possua, isto é poder. É assim que deve viver um cristão. Um cristão é poderoso nesta terra. Se você se batizou, se você aceitou a Cristo, você é poderoso. Então, você não é qualquer pessoa. Você tem muito poder e você precisa andar como um vitorioso, se portar como um vitorioso, agir como um vitorioso, em nome do Senhor Jesus. Amém? Coloque-se de pé, por gentileza. Com a sua mão no coração. Fala com o Senhor. Talvez você descobriu muitas coisas aí, que você tem muitas áreas da sua vida que há muitos anos assim, é o mesmo padrão. Está na hora de mudar. Está na hora de renovar. Está na hora de pensar grande. Eu conheço pessoas que a decoração da casa é a mesma de 10 anos atrás. Então, você olha e fala assim: meu Deus, passou 10 anos e a mesma decoração. Não mudou, não renovou. Você já foi na casa de um parente? Fazia uns 15, 20 anos que você não ia lá. E você chega lá, você depara, você fala: não mudou nada. As pessoas continuam sendo as mesmas, o comportamento é o mesmo, os móveis são os mesmos de quando você era uma criança, tá lá. Você fala: meu Deus, não mudou. Não mudou. Não. De tempos em tempos, nós precisamos renovar. Falando de maneira física, de tempos em tempos, você precisa renovar a pintura lá da sua casa. Vamos passar uma outra cor. De tempos em tempos, você precisa dar aquela olhada. Não, peraí, esse aqui não funciona mais aqui dentro de casa. Não, peraí, vamos trocar isso aqui. Vamos melhorar isso aqui. Vamos alinhar isso aqui.
Eu conheço pessoas que elas não têm em casa uma mesa com cadeira para fazer a refeição. Não existe isso e nunca existiu. Você fala assim, meu Deus. Eu fui em uma casa de parentes e desde quando era pequena, o hábito era sempre comer no braço do sofá. Todo mundo pegava o prato na cozinha, ia todo mundo sentar no sofá, fazer a refeição assistindo a televisão. Depois de muitos anos, eu voltei naquele lugar e o hábito continua sendo o mesmo. Eu, quando eu era menina, aquilo para mim era o certo. Quando eu entro, eu me deparo com aquilo, eu falo, não é possível. O lugar certo de fazer a refeição é na mesa. É na mesa. Eu não consigo pegar o prato e vir aqui para o sofá, mas quando eu era criança, aquilo era normal. Então tem muitas pessoas que elas pararam no tempo, elas não renovaram, elas não perseveraram, elas tiveram medo de inovar, elas tiveram medo de fazer algo novo. E quando eu falo algo novo, estou falando da parte estrutural da sua casa, do seu lar, mas é aquele algo novo dentro de você. Quantas mulheres que o sonho dela, ela tem o sonho de ter a habilitação e dirigir. Mas por medo, elas não foram atrás, elas não buscaram, elas não perseveraram. Eu conheço mulheres, eu era uma. Quando eu cheguei em São Paulo, vindo do interior, quando eu cheguei em São Paulo, parecia tudo grande, tudo era grande. E eu andava na rua parecendo meu Deus, que negócio grande. Hoje é normal, é comum para mim. E parecia tão impossível, parecia tão grande, Eu parecia uma formiguinha nesse lugar, e de repente o Senhor vai mudando a mentalidade. Pense grande, muda isso, não, isso é para você, vai assim, e você vai indo, de repente aquilo deixa de ser tão grandioso assim. O que é que o Senhor já falou? Vai atrás, vai fazer um curso. Eu era uma pessoa que tinha muito medo de entrar numa loja e perguntar o preço. Eu tinha medo de perguntar o preço para uma vendedora e dizer não, obrigado, não vou comprar. Tem pessoas que elas têm medo de falar não para um vendedor. Aí quando você olha, ela compra um monte de coisa, porque ela teve medo de dizer não vou levar. E tá tudo bem. Tá tudo bem se você provar algo, não gostei, não vou levar, tá tudo bem. Tem pessoas que você olha, você fala, pense grande, inove, vai fazer um curso, vai fazer uma prova, vai estudar. Mulheres, você que tem condições de ficar em casa, que o marido dá esse apoio para você, aproveita esse tempo, vai fazer coisas que vão agregar, vai explodir a sua mente. Estudar, trabalhar com algo ali em casa mesmo. Use o que você tem, renove, tenha uma atitude positiva. E diante dos problemas, da dificuldade, de algo difícil, persevere. Pastora, está dando tudo errado. Não, persevere. A perseverança precisa ter uma ação completa. Vamos, é nesses dias que o Senhor nos garante a vitória. Fala com o Senhor. Naquele que nunca falhou, naquele que não me deixou, no Deus do impossível pode a pressão chegar, mas eu não vou deixar de confiar em Ti, de descansar em Ti. Sim, Senhor, nós não vamos. Minha força
forças. Quando a pressão chega, Senhor, nós não vamos desistir. Senhor, levanta essas mulheres. Senhor, levanta cada mulher que está aqui, cada homem que está aqui. Levanta, Senhor. Levanta, Senhor. Levanta, Senhor. Levanta, meu Deus. Vai puxando pela cabeça agora e levantando. Levanta com fé, Senhor. Levanta, Senhor, aquele que está caído, oprimido, entristecido. Levanta, Senhor. Levanta, Senhor, aquele que desanimou. Levanta aquele que está pensando em desistir, pensando em parar. Levanta, Senhor. Levanta com poder, levanta com unção. Levanta, Senhor, levanta, porque o Senhor nos deu poder. O Senhor nos deu poder, Senhor. O Senhor nos deu poder. Poder para levantar, poder para avançar, poder para perseverar. Senhor, levanta com poder. Eu repreendo essa apatia, essa preguiça, essa frieza. Caia por terra agora em nome de Jesus. Meu Deus, eu oro por essa pessoa, pelo propósito. Levanta, Senhor, levanta com poder. O Senhor nos chamou para viver uma vida de poder, para vivermos uma vida de glória, de honra. Levanta agora, que você seja levantada pelo Senhor agora e viva uma vida de honra, de louvor, de glória, de unção, de poder, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, nós clamamos, nos dê, meu Deus, nos dê para esse dia sabedoria, visão, discernimento, coragem, força, ousadia, em nome do Senhor. Em nome do Senhor Jesus eu oro por cada um, Senhor, eu peço, dê visão, derrama visão, sabedoria, discernimento, clareza, força, coragem, meu Deus, derrama sobre cada um saúde, Senhor, vigor, renovo, restauração, em nome de Jesus eu oro pelo propósito, eu concordo, meu Deus, com cada vitória, eu concordo com a sua vitória, eu concordo com a vitória da sua família, eu concordo com você testemunhando, você vai subir neste altar, você vai testemunhar os feitos do Senhor, os milagres do Senhor, a sua dor se tornará o seu testemunho. Não desperdice a sua dor, porque a sua dor vai se tornar o seu testemunho, a sua dor vai se tornar o seu testemunho, e você vai poder ajudar muitas outras mulheres, você vai poder ajudar outros a perseverar, a lutar, a crescer, a avançar, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, nós confiamos em Ti, nós cremos em Ti. Meu Deus, para onde iremos nós? Meu Deus, para onde iremos nós se não ser para a sua presença? Para onde iremos, Senhor? Só o Senhor tem as palavras de vida eterna, só o Senhor tem a paz, só no Senhor encontramos a paz, a alegria, tudo aquilo que precisamos, o fôlego, Senhor. Eu peço, Senhor, não nos deixe, não nos abandone, nos sustenta, venha nos sustentando, Senhor, derrama, Senhor, força, coragem sobre ela, sobre a casa dela, sobre a família. Senhor, tem muitas mulheres que estão esperando uma definição no casamento, uma mudança. Meu Deus, muda, renova, restaura os casamentos, restaura, Senhor. Quantas mulheres estão pedindo vitória no trabalho, na vida profissional? Dê essa vitória, abre essa porta, favoreça, Senhor. Meu Deus, quantas mulheres estão clamando por saúde? Derrama saúde agora, saúde, Senhor, na mente, no corpo, na alma, saúde, eu profetizo saúde sobre você. Quantas mães que estão clamando, assim como um dia eu estive, Senhor, cura o meu filho, cura nesse dia, Senhor. Cura, Senhor, crianças que estão doentes, cura crianças que estão enfermas, Senhor, que esse laço, essa opressão contra as nossas crianças, esses diagnósticos malditos, caia por terra agora em nome de Jesus. Que todo diagnóstico, que toda doença, que toda enfermidade contra as nossas crianças caia por terra agora em nome de Jesus. Eu profetizo que as nossas crianças são saudáveis, são abençoadas, são crianças vitoriosas em nome de Jesus. Salva, Senhor, liberta, salva a nossa casa, Senhor, o Senhor está voltando, meu Deus, o Senhor está voltando, salva-nos, ó Deus, salva, Senhor, a nossa casa, salva os nossos, salva os nossos filhos, salva, Senhor, nos salva. Quem sou eu?
Nós cremos, Senhor. Nós cremos no Teu agir, nós cremos no Teu poder. Meu Deus, nos ajude a todos os dias a esmurrar a nossa carne, os nossos desejos, as nossas vontades e servir ao Senhor, honrar o Senhor todos os dias. O Senhor é tudo o que precisamos, o Senhor é tudo o que necessitamos. Receba, Senhor, esse louvor, receba essa adoração, receba, Senhor, cada clamor que está sendo feito. Recolha, meu Deus, que cada lágrima que cai nos olhos venha se tornar, meu Deus, uma semente de vitória. Em nome de Jesus, nós precisamos de Ti. Nós precisamos da Tua presença. Nós precisamos do Senhor. Segura a nossa mão, Jesus. Jesus, eu peço, segura a nossa mão. Segura as nossas mãos e não nos deixa, Senhor. Não nos deixa, meu Deus, quando a pressão chegar. Eu sei que o Senhor estará ao nosso lado, nos segurando, nos sustentando. O Senhor é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente na angústia. Senhor, o Senhor é o nosso Deus, o nosso Pai, o nosso Abba. Enquanto muitos, Senhor, estão, Senhor, estão fazendo zombaria contra nós. Senhor, deixa eles, Senhor, não tem problema, porque nós estamos no melhor lugar do mundo, nós estamos na Sua presença, nós estamos conservados no Senhor, nós estamos guardados no Senhor, nós estamos protegidos pelo Senhor. Oh Senhor, nós temos tanto que Te agradecer, porque o Senhor nos salvou, o Senhor nos libertou, o Senhor nos guardou e tem nos guardado. Louvado e exaltado seja o Teu santo nome. Eu creio, Senhor, na Tua palavra, eu creio no Teu agir, eu creio no sobrenatural, eu creio e tomo posse de uma quarta-feira de muitos milagres, de muitas vitórias, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, amém e amém, graças a Deus, amém. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida e Ele te ama.